Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! E hoje o nosso tópico da aula será um tópico muito especial, que iremos falar sobre eletricidade e também um tópico chamado de circuitos elétricos. Para você que não sabe nada sobre circuitos elétricos e tem interesse em aprender um pouquinho sobre isso, fique ligado nesse vídeo e também nos próximos vídeos. Então, fica ligadinho em todo o conteúdo que está aqui nesse vídeo e não perca nenhuma parte. Toca a vinheta! Bom, então, a princípio, os nossos estudos sobre circuitos elétricos levará em conta este esquema aqui para iniciarmos a nossa aula, onde nós veremos circuitos simples. Vamos iniciar com circuitos simples e depois nós vamos aprimorando tudo isso, ok? Então, fique ligado nos próximos vídeos. Bom, então, a princípio, nós temos aqui um esqueminha de dois circuitos elétricos. Claro que você pode perceber que este circuito elétrico, a lâmpada está apagada e neste a lâmpada está acesa. Ah, mas por que ela está apagada e a outra está acesa? Bom, é aí que está. Nós vamos perceber que para um circuito elétrico, ele precisa necessariamente ter uma chave, um interruptor que abra e feche o circuito. Neste caso, nós podemos perceber que a chave desse caso está aberta, ela não está em contato. Agora, neste caso aqui, a chave está fechada, ou seja, então ela está em contato. Então quer dizer que está passando corrente elétrica. Mas o que é corrente elétrica? Bom, corrente elétrica, na verdade, eu fiz um esquema muito simples para você entender um pouquinho sobre isso, ok? Imagine um esquema, uma situação onde eu tenha uma mangueira e que nessa mangueira, obviamente, dentro dessa mangueira vai haver partículas de água, certo? Então, obviamente que haverá um fluxo de água aqui, consequentemente, saindo água na extremidade dela. Ok? Agora você vai entender a partir deste esquema como que é dada a corrente elétrica. Basicamente você vai imaginar um fio condutor, ou seja, seria basicamente um fiozinho desse daqui que eu aumentei, peguei apenas uma parte dele. Bom, então quando este circuito está fechado, quando a chave está fechada, significa que está passando corrente elétrica. Então, obviamente, está passando corrente elétrica aqui, ó. Certo? Está passando corrente elétrica e, por isso, está ligando a lâmpada. Diferentemente desse caso, que não está passando corrente elétrica. Tá, mas ainda não sei o que é corrente elétrica. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, nesse fiozinho que eu aumentei aqui, na verdade, está havendo um fluxo também, mas é um fluxo diferente, é um fluxo de partículas negativas que são chamadas de elétrons, ou seja, corrente elétrica, na verdade, é um fluxo de elétrons. Ou seja, então nesse fio está, obviamente, passando elétrons. E quanto maior a quantidade de elétrons, nesse caso, maior a corrente elétrica. Ok? Então, por isso, nós definimos que corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Ah, ok. Mas, daí, para que haja
corrente elétrica nesse circuito elétrico, nós precisamos seguir alguns critérios. E estes critérios, basicamente, nós vamos ver agora. Para haver corrente elétrica, é necessário um caminho onde os elétrons possam se mover ordenadamente quando submetidos a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial nós vamos estudar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Fiquem atentos. Então, uma diferença de potencial onde tal caminho é o chamado circuito elétrico, certo? Então, um circuito elétrico é onde você vai ter um fio condutor onde está passando corrente elétrica, ou seja, se a chave estiver fechada, essa lâmpada vai acender, e se essa chave estiver aberta, essa lâmpada não vai acender, ou seja, não haverá fluxo de elétrons aqui. Só haverá fluxo de elétron quando estiver a chave fechada. Bom, ótimo. Então agora a gente já sabe, basicamente, de uma forma introdutória, o que é um circuito elétrico. Bom, então o que é necessário para ter um circuito elétrico? Bom, para um circuito elétrico é necessário um gerador elétrico, uma pilha ou uma bateria. Neste caso aqui eu tenho uma pilha, certo? Eu tenho uma pilha. Fios condutores, que na maioria das vezes, estes fios condutores são fios de cobre, certo? Então, são estes fios, ok? Interruptores, ou seja, a chave, né? A chave de abrir e fechar o meu circuito. Se caso você ficar com dúvida o que é um interruptor, só imaginar o interruptor da lâmpada que você acende, certo? Então aquilo é um interruptor que abre e fecha o circuito. Então percebam, quando eu aperto ela e acende a lâmpada, significa que você fechou o circuito. Agora, se obviamente você vai lá e apaga a luz, o que você está fazendo? Você está abrindo o circuito, porque não passa corrente elétrica, né? Então, interruptores e também consumidores, ou seja, o que é esses consumidores? Uma lâmpada, um motor, um aparelho eletrônico e etc. Né? Então, basicamente, nós temos que um circuito elétrico ele é composto por estes simples fatores, ok? De maneira bem introdutória, nós sabemos agora, de fato, o que é um circuito elétrico, ok? Então, fique ligado nos novos vídeos, continue acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, tá certo? Então, grande abraço, tudo de bom e vamos lá, hein? Tchau, tchau. Continue acompanhando.